Amém? Jesus é o Senhor. Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Hoje nós vamos ver mais um tópico do jornal Árvore da Vida. Queremos encorajar você ainda que não tem a assinatura do jornal Árvore da Vida. Você pode entrar em contato, com a editora Árvore da Vida ou logo abaixo aí na descrição tem o número de WhatsApp, de telefone. Você pode entrar em contato. Você será encaminhado para fazer a sua assinatura do jornal Árvore da Vida. Lembrando que é um jornal preciosíssimo, Ele tem vários tópicos, tanto voltado para a pessoa em si, a vida matrimonial, para jovens e também para crianças, ou seja, pais no desenvolvimento dos filhos, na ajuda no crescimento dos filhos. E essa noite nós vamos compartilhar um tópico maravilhoso, preciosíssimo, que para os nossos dias atuais, ele é de grande importância. O título do tópico de hoje é Lições para toda a vida. Ou seja, são lições que nós aprendemos durante o curso da nossa vida que serve para toda a nossa vida. Mas o que nós vamos ver hoje é de acordo com a palavra de Deus. Hoje, no contexto atual da humanidade, muitos consideram a palavra de Deus como algo obsoleto. Já está velho, antiga, já não tem tanto proveito, etc, etc. Mas eu gostaria de falar para você nessa noite que a palavra de Deus é a única verdade que é verdadeira mesmo. E ela não é antiga, não existe nada de antigo na palavra de Deus. É uma palavra sempre nova, é uma palavra atual e que ela vem sendo usada pelo Senhor para suprir os seus filhos e também levar a salvação para muitos que creem no nome de Jesus. Então é uma palavra atualíssima. Ela é mais atual do que nós mesmos, Então é uma palavra que nunca se perde no tempo. É uma palavra que tem início e também tem um fim. Então a palavra de Deus nunca é uma palavra velha. E ela aqui, ela tem para nós muitas lições. E hoje nós vamos ver 4 lições, 4 ajudas em cima de Provérbios capítulo 16. Nós vamos ver aqui que nesse capítulo tem algumas ajudas preciosíssimas. Ou seja, para nós conhecermos o nosso caminho. Em que caminho nós estamos andando hoje? Qual caminho que você está andando hoje? Hoje existem N caminhos, ou seja, vários caminhos. E se você olhar no contexto da humanidade hoje, só tem um caminho que leva até Deus. Os outros caminhos não levam até Deus. Então hoje existem muitos caminhos. E baseado em Provérbios capítulo 16, nós vamos aprender 4 lições maravilhosas, 4 lições preciosíssimas. A primeira lição está em Provérbios capítulo 16, versículo 2, parte A. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Ou seja, diante dos nossos olhos, todos os caminhos são puros, Todos os caminhos são louváveis, Todos os caminhos podem ser seguidos, mas ao seguir um determinado caminho, nós podemos nos enganar, Quando nós chegamos no fim dele, ou uma determinada distância percorrida, nós nos enganamos. E quando nós nos enganamos, aí nós ficamos o quê? Frustrados, ficamos chateados, ficamos tristes. Mas por que isso ocorre? Aí nós podemos chegar na parte B do versículo, fala assim, mas o Senhor pesa o espírito. Mas antes eu vou ler um versículo, que é o versículo 25, do capítulo 16 de Provérbios. Fala assim, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte, está vendo? Ou seja, nós escolhemos muitos caminhos, andamos às vezes por caminhos tortuosos, e muitos desses caminhos nos levam aonde? Nos levam à morte.
Ou seja, nós nos perdemos nesse caminhar. Então, essa é a primeira lição que nós precisamos ficar atentos. Às vezes, aos nossos olhos, um caminho que é proposto por alguém, né? Hoje nós temos vários caminhos, e principalmente um caminho hoje que tá sendo introduzido de uma maneira sorrateira, é o caminho ideológico, né? E esse caminho, ele pode levar muitos à morte. Às vezes você não vai morrer fisicamente, mas espiritualmente, né? A sua alma, né? A sua mente, você pode cair numa morte de inércia. Ou seja, vai chegar num ponto que você vai perceber que você andou e não deu em nada, né? Não teve vida, não se acrescentou nada. Então nós precisamos ficar atentos a isso. Por onde eu estou andando, como que eu estou andando e qual o caminho que eu estou seguindo. E a segunda lição está aqui em Provérbios capítulo 16, na parte B. Mas o Senhor pesa o espírito, ou seja, o Senhor nos pesa o espírito e nos desperta a consciência. Ou seja, nós interiormente, quando nós adentramos por um caminho que não é um caminho correto, imediatamente dentro em nós é como se acendesse uma luzinha, mostrando, avisando que esse não é um caminho adequado, esse não é um caminho correto. Mas muitas vezes nós perseveramos nele, nós queremos andar nele, e nós em nós mesmos nos tornamos pesados, né? Às vezes nós somos tomados por questões nossas que nos deixam frustrados, cabisbaixos, né? Muitas interrogações, né? O que é isso? É um peso interior. É a nossa consciência nos alertando. Para quê? Para que nós possamos frear, para que nós não adiantemos, ou seja, para que nós não prossigamos nesse caminho. Ó Senhor Jesus! Mas por que isso? É para que nós possamos voltar. Todo esse alerta, né, para que nós possamos voltar ao caminho correto. Para que eu e você, irmão, irmã, né, amigo, às vezes você entra num caminho tortuoso. Deus, mesmo você não crendo no Senhor, dentro de você ainda tem um dispositivo lá, que vai te alertar, esse caminho não é adequado. Né? Deus quer que você volte para um caminho correto. Qual que é o caminho correto? É seguir o Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, né, nós precisamos estar atentos a isso. Esse interruptor, essa luzinha, é algo que Deus colocou em mim e em você lá no Éden, para nos ajudar, para que não tropecemos, para que não caiamos. Então ele vai acender. Quando você for fazer alguma coisa errada, achando que é normal, que é correto aos seus olhos, ela vai acender. É uma ajuda de Deus para mim, para você, para que nós possamos voltar ao caminho correto. Então, igual eu falei, existem N caminhos, muitos levam à morte. Então nós precisamos ficar atentos. E aqui em Romanos capítulo 2, tem um versículo precioso. Ele fala assim, ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ou seja, quando eu e você entramos numa situação, Deus é bondoso para conosco. Ele espera que nós voltemos ao caminho correto e haja em mim e em você, irmão e irmã, arrependimento. Porque às vezes nós tomamos atitude por nós mesmos. Nós não consultamos o Senhor, nós não vamos diante do Senhor. Ou muitas vezes nem paramos um pouco para pensar, para raciocinar. E aí nós caímos, nós adentramos numa situação difícil, mas Deus é um Deus longânimo, Ele é bondoso, está vendo? Deus comigo, com você, irmão e irmã. Amigo, Deus é bondoso. Deus não quer que nenhum homem pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que você, amigo que está ouvindo nessa noite, Deus quer que você conheça Ele. Então Ele abre o coração para você todos os dias. Você deita e quem te levanta pela manhã? É Deus te dando mais o quê? Mais uma oportunidade de vida, para você conhecê-lo,
para você conhecer o seu caminho. E a terceira lição está em Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Fala assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ou seja, o homem, tanto eu como você, irmão e irmã, amigo, nós podemos fazer N planos. É um direito? É. Todo homem, né, todo ser humano tem o direito de sonhar, de pensar, de imaginar. Então nós fazemos o quê? N planos. Temos anseios, né? Mas precisamos de quê? De que sejamos guiados, né? Eu e você temos anseios. Na nossa vida cotidiana, na nossa vida familiar, nós temos anseios de melhorar, de ter melhoras para a nossa casa, para os nossos filhos. É ou não é? Então nós fazemos planos e ficamos o quê? Na expectativa. Então nós precisamos ser guiados de uma maneira corretamente, ou seja, precisamos de um pastor, assim como as ovelhas, elas não vão ao pasto de qualquer maneira. Se você já viu, né, algum vídeo, né, algum filme mostrando ovelhas, você pode perceber que elas não vão até o pasto de qualquer maneira. Elas são guiadas por um pastor, elas são conduzidas de uma maneira adequada para que elas possam ir ao melhor lugar. Assim também somos nós. Hoje, nós precisamos ser guiados pelo nosso pastor. E quem é o nosso pastor? Jesus Cristo. E como nós somos guiados hoje? Por meio da sua palavra. Então, o Senhor é aquele que nos guia aos pastos verdejantes, né? Nós somos guiados, conduzidos ao melhor alimento. Então, nós precisamos ter esse coração de sermos guiados, né? E no versículo 9 de Provérbios 16, fala assim: o coração do homem traça o seu caminho. Isso é uma verdade. Todos nós traçamos o nosso caminho. Traçamos ou não? Você traça o seu caminho, mas por outro lado você ainda, às vezes nós esquecemos, né? Traçamos o caminho e permanecemos nele. Ainda fala assim: mas o Senhor lhe dirige os passos, está vendo? Por um lado nós traçamos nosso caminho, mas quem dirige os nossos passos? São o Senhor. E muitas vezes os nossos passos nos levam para o caminho do Senhor e não para o nosso caminho. Então Deus permite que nós traçamos o nosso caminho. Tracemos o nosso caminho, não é? Deus permite isso. Que eu e você possamos ter lá na frente, né? Às vezes nós pensamos coisas. Isso é do ser humano. Deus permite isso. Que nós tenhamos os nossos anseios, né? Às vezes estudar, para ter uma boa profissão, né, e etc, etc, uma família e tudo. E aí no curso disso aí nós traçamos o nosso caminho. Mas quem guia os nossos passos é o Senhor. Nós precisamos estar atentos a isso, está vendo? É uma lição. Nós hoje na vida da igreja, graças ao Senhor, nós precisamos aprender isso. Por um lado, às vezes, não é fácil. Às vezes nós queremos fazer por nós mesmos. Nós queremos fazer, mas esquecemos do nosso guia, que nos guia num caminho correto. Então Jesus é esse guia que nos guia num caminho correto. E a quarta lição está em Provérbios capítulo 16, versículo 17. Fala assim: o caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Em nossa caminhada haverá muitos atalhos. É o que mais se tem hoje. Muitos atalhos para se conseguir muitas coisas fáceis, para se conseguir obter N coisas fáceis, né? E tem muitas pessoas que usam determinados atalhos, tanto na vida profissional como na vida de estudo, às vezes na vida familiar. Em todas as questões da vida humana, existem atalhos. E muitas vezes esses atalhos, eles o quê? Eles são cheios de distrações. E hoje é o que mais se tem hoje na nossa era, são as distrações do mundo. Tudo que se vê hoje é para distrair você e a mim.
Irmão e irmã, nós precisamos ficar atentos com isso. Tudo que se tem hoje, tudo que se faz é para distrair a mim e a você. Por que isso? Porque o inimigo de Deus, ele não quer que você ande no caminho reto. Então ele vai fazer de tudo para te distrair. Não é que você não possa estudar, não possa trabalhar, não possa ter a sua vida familiar, né? Não possa fazer um passeio. Não é isso. A questão toda é a distração. Você, no seu viver, você precisa estar o quê? Focado. Você está num caminho, andando num caminho, você está numa corrida, então você precisa de quê? De ter um foco. Você precisa estar focado naquele que está te conduzindo, que é o Senhor. Você precisa estar olhando para Ele. As outras coisas são o quê? Distrações. Para tirar o quê? Para tirar a sua visão, para tirar a sua direção. Então você precisa estar olhando firmemente para Jesus. O alvo é Jesus. O foco é Jesus, o caminho é Jesus. Então você precisa estar olhando para Ele firmemente. Não deixar que as distrações da vida te tirem desse caminho, né? E aí nós precisamos ter esse coração. E se você for distraído, o que vai acontecer? Você vai ser impedido de seguir o pastor. Uma ovelha, quando ela está lá junto com as outras, ela está guardada, está vendo? Ela está protegida. A partir do momento que ela sai do meio das outras, e ela é distraída às vezes por um ramo mais fresquinho e tal, as outras continuam andando, e ela está ali distraída, comendo aquela graminha nova e tudo. O que acontece com ela? Ela fica desprotegida. E quando ela fica desprotegida, o que ocorre? Ela fica um alvo fácil para os predadores. E ela não sabe que ao redor dela ali, naquela região, tem predadores doidinhos para quê? Para pegá-la. E quando esses predadores a pegam, o que acontece com ela? Ela morre. Isso pode acontecer comigo, com você, irmão. Pode acontecer comigo, com você, irmã. Hoje as distrações hoje estão demais. Tem no lado político, lado social, tem todos os lados existem as distrações. Não é que você não pode ver uma televisão, não é isso. Mas você precisa manter o foco. O meu foco é Jesus. Isso aí não vai me distrair. Hoje, por exemplo, nós podemos fazer a nossa escolha. Você pode escolher o que você vai querer ver. Você pode ligar a televisão e escolher o que você vai assistir, etc, etc. Então, o que nós precisamos hoje? Manter o foco, estar no meio do rebanho, estar junto com o rebanho, porque eu e você, junto com o rebanho, junto com os irmãos e irmãs, nós somos guardados, nós somos preservados, e nós somos guardados de quê? De não nos distrairmos. Ó Senhor Jesus, está vendo? Por isso que eu e você, é uma coisa que é crucial na vida cristã. Nós precisamos conhecer quem está nos conduzindo. Está vendo? Isso é sério, isso é uma coisa muito séria. Às vezes eu estou junto com os irmãos, estou no meio do rebanho, mas eu não conheço o pastor, quem está me conduzindo. As ovelhas, elas conheciam quem as estava conduzindo. Uma vez eu vi um documentário que numa região lá do Oriente, as ovelhas, os pastores, eles emitiam determinados sons, né? Determinados tipos de assovios ou determinados sons que as ovelhas discerniam na hora, elas sabiam direitinho aonde que tinham que ir e com quem que elas tinham que ir. Então hoje nós temos a palavra de Deus, está vendo? A palavra nos leva a conhecer o pastor, que é Jesus. Então eu preciso estar atento, eu preciso conhecê-lo. E esse conhecimento vem através de quê? De eu estar junto com o rebanho. Quando eu estou junto, eu estou ouvindo o pastor falar. Quanto mais você ouve, mais você conhece, está vendo? E esse conhecer desse pastor é para mim e você sermos guardados. E a última lição, que é a consequência, né, de conhecer e de seguir o caminho certo, está vendo? É a última lição.
que é a consequência de eu e você andarmos no caminho certo e conhecermos esse caminho. Então nós precisamos estar atentos a isso. Está em Provérbios capítulo 16, versículo 7. Quer ver? Sendo o caminho dos homens agradáveis ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. É ou não é? Não é uma consequência? Você está no caminho. Você está desfrutando do Senhor, amando o Senhor. O que a Bíblia nos mostra, nos fala? Que nós precisamos amar quem? Amar, além dos irmãos, amar mais a quem? Até os nossos inimigos, é ou não é? Precisamos orar por eles. É fácil você orar pelo seu inimigo? Hã? Você precisa ir até ele e pregar o evangelho para ele. Precisa ou não? Ou você vai esperar o Senhor voltar para isso acontecer? Não, você tem que ir até ele, mesmo que ele não te receba. Mesmo que ele vire as costas, você tem que ir até ele e pregar o evangelho para ele. Não somente isso, você precisa orar por ele. Você precisa orar por ele. O Senhor Jesus, quando esteve andando sobre a terra, ele suscitou ali no meio do povo judeu inúmeros inimigos. A mesma experiência de Paulo, inúmeros inimigos, Pedro, os apóstolos, em geral os discípulos, o que suscitou no meio do povo contra eles? Inúmeros inimigos. Mas o que eles fizeram? Brigaram com eles, discutiram com eles, tiveram dificuldade com eles, retrucaram com eles? Não. O que eles fizeram? Oraram por eles, certamente pregaram o evangelho para eles. É o que o Senhor Jesus fazia. Está vendo? Quando eu e você andamos, está vendo? Tudo é uma questão de andar no caminho. Andar no caminho, nós vamos ganhando o que o Senhor deseja para mim e para você. Nós não nos desviamos, nós andamos no caminho, é um caminho reto. Aleluia! E esse é uma consequência. E o outro está no versículo, Provérbios 16, versículo 17, parte B. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. O que o diabo está hoje? Hoje o inimigo de Deus, que é Satanás, ele está de olho aonde? Na sua alma, na minha e na sua alma. Ele quer tomar ela. Então, em mim e você há uma luta incessante. A parte líder da alma é a mente. Então, o que nós precisamos hoje? Eu e você, irmão e irmã, nós precisamos de quê? Manter a nossa mente aonde? No Espírito. No Espírito, discernir o caminho que nós estamos andando. Amigo e amiga, você que está ouvindo essa mensagem, Deus quer te dar oportunidade. Deus quer que você conheça o Salvador e Libertador. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Ele quer te mostrar esse caminho. Então, irmã, irmão, nós precisamos ter essa visão, está vendo? Nós precisamos ter essa visão. É claro o versículo 17, a parte B. Precisamos guardar esse caminho para preservar o que é a nossa alma. Porque se nós abrirmos mão de nós mesmos e andarmos irrequietos, de qualquer maneira, e se o inimigo alcançar o seu objetivo em mim e em você, acabou. Nós vamos desviar do caminho e aí nós vamos ter muita dificuldade. Então nós precisamos ter esse coração. Então eu e você, o que nós precisamos fazer hoje? Precisamos guardar o nosso andar, né? Eu e você precisamos guardar o nosso andar, desviando-nos do mal, desviando do que é mal. Eu e você temos discernimento do que é mal, o que é ruim para mim e para você. Nós sabemos disso. Seguindo o quê? Seguindo o Senhor. Para quê? O seguir o Senhor preserva a nossa alma. Qual que é a luta hoje, em mim e você hoje? Qual que é a luta? É a salvação da nossa alma, é ou não é? Por um lado, o Espírito já está salvo, a salvação já chegou, a vida eterna já está em mim e você. Então, qual que é a necessidade hoje? Nós sermos ganhos por completo, para que Deus possa ser expresso em mim e você, irmão e irmã. Então, há uma luta interior. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos manter no caminho correto. Então, essas são as lições que nós precisamos aprender enquanto nós estamos andando. Eu e você hoje estamos num caminho, tá vendo?
estamos correndo uma carreira, estamos numa direção, estamos correndo a carreira, há um alvo. Deus propôs para mim e para você um alvo e um galardão. Então nós estamos correndo. Vão levantar distrações inúmeras distrações, milhares durante o curso dessa caminhada, dessa corrida. Mas nós não podemos nos deixar distrair por nenhuma delas. Precisamos nos manter focados. Ao vencedor, a coroa. Mas para ganhar o prêmio, essa coroa precisa estar o quê? Focado. Focado em quem? Jesus. Jesus é o foco. Jesus é o foco. O foco meu e seu hoje nessa era é Jesus. Véio. Então nós precisamos ter esse coração, amém? Espero que você tenha desfrutado, né? Junto comigo eu desfrutei bastante. E espero que você tenha ganho, né? E lembre de Jesus, né? Você ainda que não conhece o Senhor, né? Ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, abra o seu coração. Eu quero que nessa noite você abra o seu coração. Eu vou orar por você, né? Para que Deus possa te dar uma oportunidade, né? Mesmo eu não te conhecendo, né? Vou orar tanto por você e orar pelos irmãos e irmãs, amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o Senhor nos cobre com teu sangue. Obrigado, Senhor, por ter apresentado a mim, a todos os irmãos, e nessa noite o Senhor quer apresentar a essa pessoa que está ouvindo pela primeira vez um caminho santo e agradável, um caminho vitorioso, um caminho que vai levar até o reino, ao qual o Senhor é aquele que está chamando, é o pastor das suas ovelhas, e nós estamos no caminho certo. Todos nós estamos no caminho certo. E o Senhor também quer chamar esse que está ouvindo pela primeira vez a andar nesse caminho correto. Esse é o caminho da salvação, é o caminho da libertação, é um caminho que o Senhor propôs para todos nós. Aleluia, Senhor. Obrigado por eu estar nesse caminho, a minha família está nesse caminho, todos os irmãos e irmãs estarem nesse caminho, e também esses que estão nos ouvindo pela primeira vez. Eu rogo ao Senhor, para que o Senhor possa dar oportunidade para ele. Meu amigo, minha amiga, a minha oração nessa noite é que você abra o seu coração, e que também você possa entrar nesse caminho, que é um caminho reto, um caminho santo, um caminho que vai levar até o reino. E Jesus está chamando para andar nele. Não só você será preservado, mas também preservará a sua alma para aquele dia. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo a todos os nossos ouvintes. Se você gostou, divulgue essa mensagem, amém? Também divulgue o canal da Igreja em Ribeirão das Neves. Nós temos procurado, de todas as maneiras, cooperar com o Senhor para o avanço do Evangelho. Amém? Deus abençoe você, abençoe a sua casa. Amém? E esperamos que você também possa estar andando nesse caminho. Jesus é o Senhor.